sétimo ano. Bem, se você está vendo essa aula, é porque você não conseguiu a média necessária para passar direto, mas sem pânico. Agora vamos ter a nossa aula de recuperação. E junto com a aula de recuperação, vou passar um trabalho para vocês que vai valer metade dos pontos da recuperação. Como assim? Hoje eu vou passar um trabalho que eu vou falar no final da aula e ele vale 5 pontos. Esse trabalho, que vale 5 pontos, não pode ser feito digitado. Vocês têm que fazer à mão, no caderno. Vocês vão tirar uma foto. Vocês podem enviar de hoje até a próxima aula, que é a aula de recuperação. A aula de recuperação não, a prova de recuperação. Na prova de recuperação, vocês vão fazer uma prova de 5 questões. 5. Vão ser 4 questões objetivas e uma discursiva, ou seja, 4 de marcar e uma de escrever. Juntos, trabalho e prova valem 10 pontos. E assim vai ser a recuperação de vocês. Estou fazendo dessa maneira por quê? Porque se você está na recuperação, você teve alguns problemas para entender a matéria. Passando esse trabalho, vocês vão lê-lo. Vocês vão ter que ler a matéria, poder fazer o trabalho. Esse trabalho está intimamente ligado com a matéria da recuperação. E qual a matéria da recuperação? Eu vou pegar a matéria que ficou de fora da AV1, que é a parte de mineração no Brasil, da página 298, até a página 306, Economia na colônia no século XVIII. Economia no século XVIII, página 306. Da página 298 a 306 é a matéria da prova de recuperação. E, usando essa matéria, vocês vão fazer um trabalho que eu vou falar no final da aula. A gente já viu essa parte da matéria. A aula agora é mais para lembrar os pontos importantes sobre a mineração no Brasil. O que é importante a gente lembrar sobre a mineração no Brasil? Quando se descobre ouro na região das Minas Gerais, não confundam as regiões das Minas Gerais com o estado de Minas Gerais. Não é a mesma coisa. O estado de Minas Gerais é um pouquinho maior do que a região das Minas Gerais. E não se foi encontrado ouro apenas na região das Minas Gerais. Ele se encontrou ali, na região, onde se fundou cidades como Ouro Preto, de Vila Rica, e também encontrou-se ouro mais para dentro, ouro e outras pedras preciosas, mais para dentro do Brasil, onde hoje fica Goiás, não todo o estado de Goiás, mas ali perto da fronteira entre Minas e Goiás. E quando se encontra o ouro na colônia, se atrai muita atenção. Por quê? Temos que lembrar que a grande motivação para a colonização europeia na América era achar metais preciosos. Por quê? Os espanhóis chegaram, eles encontraram metais preciosos em grande quantidade na parte espanhola da América. Aí os portugueses chegaram aqui e não encontraram de cara ouro. Eles encontraram algo que era valioso, que era o pau-brasil. Ficaram por aqui, explorando o pau-brasil. Depois começaram a crescer a colonização. Aí botaram dentro da economia colonial a cana-de-açúcar,
que se tornou o principal produto. Isso incentivou maior colonização, veio também junto com isso o tráfico de pessoas escravizadas, que trouxe bastantes africanos para o Brasil de maneira forçada. Então, Portugal estava colonizando o Brasil, estava ganhando dinheiro com algumas coisas que ela já conhecia, mas ela ainda tinha achado o que queria. Portugal queria achar metais preciosos. E você estudou para a prova de hoje, da AV2, você sabe que Portugal está dentro do contexto do mercantilismo, o capitalismo comercial. E algo que é essencial para o capitalismo comercial é o metalismo, que é o acúmulo de metais preciosos, principalmente ouro e prata. Por quê? Ouro e prata são as bases para as moedas europeias. Já falei isso em várias aulas, mas é sempre bom lembrar. Uma moeda europeia, ela era forte conforme a quantidade de ouro que o país que a fez possui. E também ali tem uma questão de que, como elas eram realmente feitas de ouro e de prata, quanto mais puro ela era de ouro, mais valiosa ela era. Como assim? Nós temos no Brasil um sistema de moedas que vai do centavo ao R$1. Temos 5 centavos, 10, 25, 50 e 1. O valor delas trabalha numa outra lógica que não é do metal usado. Não tem ouro na moeda de R$1. Mas existe toda uma lógica comercial que diz que a moeda de R$1 vale R$1, a de 50 centavos, 50 centavos e assim por diante. Nessa época do mercantilismo, era do que era feito. Digamos, a moeda mais valiosa, que no caso não valeria R$1, porque o ouro vale muito mais que R$1. Mas digamos, uma moeda de ouro de Portugal, puro ouro, ela vale, digamos assim, em reais, ela vale R$100. Essa moeda de puro ouro é uma moeda de valor maior do que, digamos, uma que é 50% ouro e 50% prata. Essa valeria R$50. O valor das moedas naquela época, do capitalismo comercial ou mercantilismo, varia do que ela era feita e das misturas de metal que estão nelas. É por isso até, e eu tenho certeza que já falei isso para vocês, mas é bom lembrar, porque vocês veem bastante isso em filmes e desenhos. Quando num desenho ou num filme, uma pessoa de uma idade mais antiga pega uma moeda e ela morde a moeda, por que ela está fazendo isso? Porque o ouro ele é um metal maleável. É fácil você amassar ouro. Verdade, gente, é muito fácil amassar ouro. Se você morde a moeda e ela amassa bastante, então ela é feita de ouro puro. Se ela amassa um pouco, ela é ouro e outra coisa ali. Pode ser prata, pode ser cobre, pode ser bronze. Mas o importante é vocês lembrarem que o tempo todo, desde que os portugueses chegaram no Brasil, eles procuravam ouro e prata. Daí, quando se descobre ouro, prata e pedras preciosas, eles pensam, sim, conseguimos. Cumprimos nosso objetivo. Descobrimos onde está. Agora, todos devem ir para lá extrair esse ouro e prata. Daí, toda a dinâmica da colônia, que é o Brasil, muda por causa da descoberta de ouro e de prata. Se antes o importante era ficar no litoral, onde você tem a proteção dos navios portugueses, onde já tem ali
há um bom tempo até, uma presença portuguesa com feitorias, engenhos de açúcar. Agora o importante é ir lá para dentro do continente, lá para dentro da colônia, extrair esse ouro e essa prata. Em pouco tempo, eram milhares trabalhando em busca de ouro e de enriquecimento rápido. Essa é uma frase importante, porque não foi assim, eles descobriram o ouro e a prata no ano de 1705. Só que só em 1710 começou a se ter uma extração, porque as pessoas demoraram para chegar. Não. No momento que a notícia se espalhou, tem ouro lá, as pessoas correram para dentro do continente, para a região das Minas Gerais. E em parte era porque o trabalho com a cana-de-açúcar, ela dava um retorno comercial bom, dava bom dinheiro, mas a velocidade com que você se enriquecia trabalhando na mineração de ouro e de prata era muito maior. E com tanta pessoa indo para dentro da região de Minas Gerais, foi necessário criar-se um controle sobre isso. Até para evitar, digamos, ações desonestas, como fazer a extração de ouro e não pagar os impostos para a coroa portuguesa, ou extrair ouro e dar ele para os espanhóis, porque os espanhóis estão pagando melhor pelo ouro. Por aí vai. Em 1770, o reino português decidiu controlar a extração de ouro e cobrar impostos. Havia impostos sobre as mercadorias trazidas de outras partes da colônia, sobre o uso de estradas, de pontes, entre outras cobranças. Ou seja, eles faziam a cobrança de impostos sobre o material que está sendo extraído, o ouro e a prata, e também pedágios. Porque toda a questão de... Isso a gente chama de logística. Toda a questão logística... O que é a questão logística? É tudo que te ajuda a movimentar um bem, ou, digamos, abastecer uma cidade, fazer o transporte de pessoas. Tudo isso entra na questão da logística. E a questão logística aqui era a coroa portuguesa que fazia as estradas, era ela que fazia as pontes, era ela que fazia os portos, que dava segurança aos barcos que iam pelos rios. Então, aí tinha um serviço dado pela coroa, a qual os colonos tinham que pagar pela lei. Portugal também criou as casas de fundição, para que todo o ouro extraído fosse fundido. Do peso do ouro era retirada a quinta parte para os portugueses. Esse era chamado o quinto. O quinto era o nome do imposto que dizia que uma quinta parte... O que é uma quinta parte, gente? Aí entra a matemática. A quinta parte é, digamos, a quantidade de ouro dividido por 5. O resultado disso ia para a coroa portuguesa. E depois que era retirada a quinta parte para os portugueses, fundiam-se as barras de ouro com símbolos da coroa. E assim elas eram devolvidas aos seus donos. Dessa forma, Portugal ficava com 20% de toda a produção de ouro e pedras preciosas da colônia. Peraí, professor, quinto, 20%, não estou entendendo. É bem simples. Um quinto é 20% de um todo. Como assim? Vamos usar o exemplo mais fácil. O número 100. Um quinto de 100 é 20. 100 é 100%. 20 é 20%. Então, 20% de tudo que era extraído ia para a coroa portuguesa, como uma forma de imposto. E por que tinha que se fundir o ouro? Por que tinha que se fazer dele barras de ouro com o símbolo da coroa portuguesa? Porque era uma maneira de controlar o que entrava e saía, e
e também determinar de onde vem esse ouro. Tem a ver muito com as leis internacionais do comércio de ouro, que era necessário você especificar de onde está vindo esse ouro. Porque todos os países da Europa tinham medo de serem roubados. O contrabando. Como o imposto do ouro cobrado pelo governo português era alto, muitos mineradores o contrabandeavam para não pagar o tributo. Para isso, eles escondiam o ouro nas celas de cavalo e dentro das armas, por exemplo, para que os fiscais não ouvissem e não exigissem o pagamento do quinto real. Outra maneira curiosa de esconder o ouro era colocado dentro de estátuas de santos feitas de madeira, que originou a expressão Santo do Pau Oco. A questão do ouro era que ele era um material valioso para qualquer um. Qualquer país europeu que tinha contato com toda a lógica do mercantilismo dava muito valor ao ouro. Inclusive, alguns povos que não tinham contato tão direto ainda davam muito valor ao ouro. Aqui na América a gente viu os astecas e os incas davam valor ao ouro. Então, era muito fácil, digamos, para o minerador encontrar quem quisesse pagar para ele o valor do ouro. E como alguns achavam que pagar 20% para a coroa portuguesa era um roubo, esse imposto, alguns escondiam o ouro para poder contrabandeá-lo, ainda em ouro bruto, em formato de uma pepita de ouro. Porque, gente, a gente tem que lembrar, o ouro sai da natureza como uma pedra. É depois de entrar numa casa de fundição, ser derretido e posto em formato de barra, é que ele ganha aquela forma que a gente geralmente vê nos filmes. E esse ouro em forma de pepita podia ser contrabandeado de diversas maneiras. Uma que ficou famosa foi o Santo do Pau Oco, porque por toda a questão religiosa, cristã, católica dos portugueses, muitos desconfiavam muito pouco de que imagens de santos podiam ter ali dentro pedaços de ouro. E por isso passava fácil na fiscalização. Ouro e diamante. Em 1718, foram encontradas jazidas na região do atual Mato Grosso. Em 1725, no atual estado de Goiás. Por volta de 1729, em Cerro Frio, capitania de Minas Gerais, descobriram jazidas de diamantes, onde surgiu o Arraial do Tijuco, que deu origem à atual cidade de Diamantina. Diamantes eram bastante preciosos por sua durabilidade e beleza. Eles eram vistos como uma pedra preciosa. Hoje, a gente tem até, digamos, utilidades práticas para o diamante. Por exemplo, o diamante, ele corta vidro. Inclusive, uma forma bem fácil de você saber se uma coisa é diamante ou não é você pegar o diamante e arrastar no vidro. Porque se ele arranhar o vidro, ele é diamante mesmo. Mas não façam isso. Eu tô falando pra vocês, mas não façam isso. Não é que vocês podem se machucar não, mas vocês podem dar um prejuízo para os pais de vocês. Aumento do tráfico de escravizados. Assim como aconteceu nos engenhos de açúcar, o trabalho escravo foi usado nas regiões de mineração da colônia. Questão lógica. Já usavam os escravizados no plantio da cana-de-açúcar. Não tinha por que não eles não usarem na mineração. Já estavam familiarizados com aquele sistema de trabalho, já tinha bastante. E também, isso a gente nunca pode esquecer, Portugal lucrava muito com o tráfico de escravizados. Se surge uma nova forma de extração, de exploração na colônia, era lógico que eles também usariam a mão de obra escravizada. Porque aí era mais oportunidade de se lucrar. Dessa forma, um grande aumento do tráfico de escravizados para o Brasil ocorreu no século XVIII. Vamos ler o texto. O volume do tráfico transatlântico, que é entre o Atlântico, de escravos para a América Portuguesa, que já era a maior do Novo Mundo, duplicou na primeira metade do 700.
Entre 1701 e 1720, desembarcaram nos portos brasileiros cerca de 292 mil africanos escravizados, em sua maioria destinados às minas de ouro. Em 1720 e 1741, novo aumento, 312,4 mil indivíduos. Nas 2 décadas seguintes, o tráfico atingiu seu pico máximo, ou seja, chegou no máximo de pessoas vindo para o Brasil. 354 mil africanos escravizados foram introduzidos na América Portuguesa entre 1741 e 1760. Por que se aumentou tanto? 2 motivos. O trabalho da mineração é muito mais difícil e demanda muita mais força do que o de plantio. E segundo, a corrida pelo ouro era muito maior. Queria-se encontrar com mais afinco a mão de obra, o ouro. E a mão de obra escravizada era essencial para se encontrar. Então, quanto mais trabalhadores, mais rápido encontra, mais dinheiro o dono dos escravizados ganha e por aí vai. Por isso que aumentou bastante a vinda de africanos escravizados para o Brasil. Trabalho dos escravizados. Nas minas, os escravizados realizavam trabalhos extenuantes, ou seja, de extremo desgaste físico. Para garimpar o ouro nas margens dos rios, eles passavam muitas horas por dia com os pés na água. E para encontrar ouro nas montanhas, precisavam escavar passagens subterrâneas, formando túneis estreitos, úmidos e mal arejados. Consequentemente, era muito comum que os escravizados mineradores contraíssem doenças e morressem em poucos anos de trabalho. Por que ficar na água, o pé na água por muito tempo é ruim? Porque a pele fica muito fina, eles ainda têm que carregar peso, então era comum, digamos, ter machucado nos pés, na pele do pé. A sola do pé está toda rasgada. Ou até mesmo o rio ali tem uma bactéria, está muito tempo na água, feriu, a bactéria entra por ali. E aí ele fica doente. E na questão das minas é todo o perigo da mineração em si. Desmoronamento, acabar topando com um bolsão de gás, porque o gás existe na natureza. E se você ir ali cavando, minerando, bate e abre uma abertura, qualquer fogozinho causa uma explosão. Além do que o gás mesmo, ele é tóxico. Então, são muitos perigos em que as pessoas que eram escravizadas eram forçadas a se submeter. Resistência à escravidão nas minas. Na época da mineração, os escravizados também resistiram à sua condição. Lógico, sempre que há escravidão, há resistência. Eles geralmente fugiam e passavam a viver nos quilombos. O maior deles na época foi o quilombo de Ambrósio, localizado nas imediações do município de Cristais, em Minas Gerais. Fundado em 1726, o quilombo resistiu aos ataques do governo por cerca de 20 anos, sendo destruído em 1746. Tropeiros e monceiros. Ao longo do século XVIII, a principal atividade desenvolvida nas regiões de mineração era a extração de minérios preciosos. Os mineradores se dedicavam quase exclusivamente a essa atividade, deixando de produzir os alimentos necessários para a sua sobrevivência. Isso é interessante, porque eles se preocupavam tanto em conseguir o ouro, extrair o ouro, que, digamos, produzir um pouquinho de feijão para poder comer era esquecido. Por isso, grande parte dos alimentos e outros produtos, como roupas, utensílios e ferramentas, precisavam vir de outras regiões da colônia. Os responsáveis pelo abastecimento das regiões mineradoras eram conhecidos como tropeiros e monceiros. Ou seja, tropeiros e monceiros eram um grupo de pessoas que faziam as negociações e traziam produtos que não se produziam na região das minerações, como roupa, comida, utensílios, por aí vai. Os tropeiros eram negociantes que conduziam tropas de mulas carregadas de mercadorias. As mulas eram compradas dos criadores do Rio Grande do Sul
usados para transportar para as regiões de mineração os produtos vindos principalmente de São Paulo e do Rio de Janeiro. Esses comerciantes percorriam um caminho que partia de Viamão, no Rio Grande do Sul, em direção a Sorocaba, em São Paulo, passando por vários lugares que depois seriam povoados. Uma coisa interessante dos tropeiros é que, como eles faziam grandes viagens, eles tinham que parar um momento para descansar. Os locais em que eles mais paravam para descansar, com o tempo, ali foi formando um povoado, foi feito um entreposto comercial para eles poderem ter onde descansar, onde comer, um restaurante, e assim criou-se cidades em pontos de parada de tropeiros. E as monções? As monções eram expedições feitas pelos rios. Os comerciantes, ou monceiros, utilizavam grandes canoas chamadas batelões. Nelas eram transportadas mercadorias que abasteciam as regiões de mineração de Cuiabá e de Goiás. Embora as viagens durassem mais de 5 meses, os monceiros eram recompensados pelo lucro, pois eram pagos com ouro. Os monceiros utilizavam o rio Tietê, partindo de Porto Feliz, município atualmente localizado no estado de São Paulo. Eles seguiam por afluentes dos rios Paraná e Paraguai, até chegarem no rio Cuiabá, no atual estado de Mato Grosso. Contudo, nesse trajeto havia trechos que era preciso levar as mercadorias por terra. Eles não faziam todo o caminho por canoa, mas a grande parte era por canoa. Então a questão de ir pelos rios é que ficou marcado nos monceiros, o que diferencia muito eles dos tropeiros. As revoltas no século XVIII. No início do século XVIII aconteceram conflitos em diferentes regiões da colônia. As causas estão relacionadas, entre outros motivos, à crise econômica que Portugal atravessou no final do século XVII. Com isso, Portugal perdeu quase 400 embarcações de sua frota. Os prejuízos com o comércio do açúcar foram grandes. Por quê? Porque ela passou pelo período de saída da União Ibérica, na guerra ali contra a Espanha. Ela estava recuperando os territórios que era dela, estava passando por muitos problemas. Então Portugal foi uma nação que passou por um problema muito grande no século XVII, o que os enfraqueceu bastante. Isso fez com que o governo português cobrasse impostos cada vez mais altos dos colonos brasileiros. Por quê? Porque o Brasil foi a colônia que mais foi estável durante esse período. Então, eles tinham que tirar dinheiro de algum lugar e iam tirar dinheiro da colônia que estava estável. Outros conflitos surgiram de disputas entre os próprios colonos, ávidos por riquezas e poder político nas regiões em que habitavam. Entre os maiores conflitos dessa época estão a Guerra dos Emboabas, a Guerra dos Mascates e a Revolta de Filipe dos Santos. O que foi a Guerra dos Emboabas? O conflito conhecido como Guerra dos Emboabas, foi travado na região do atual estado de Minas Gerais, entre 1707 e 1709. Os bandeirantes paulistas que haviam descoberto as minas de ouro na região consideravam-se no direito de explorá-las com exclusividade, ou seja, a gente encontrou, a gente explora, todo mundo para fora. No entanto, a coroa portuguesa negou esse direito, porque eram muitas poucas pessoas e eles queriam mais pessoas explorando. Além do que, eles achavam uma injustiça com o resto da colônia. Conformados com a negação da coroa, os paulistas decidiram combater os emboabas, nome dado aos mineradores portugueses, e aos nordestinos que migraram para a região, mas acabaram sendo derrotados. Com a derrota, os paulistas decidiram fazer novas bandeiras de prospecção. Em 1718, descobriram o ouro no atual estado do Mato Grosso, perto de Cuiabá. Em 1725, uma região localizada no atual estado de Goiás. E um dos líderes do movimento foi o Borba Gato. É uma persona muito famosa no estado de São Paulo. A Guerra dos Mascates. No começo do século XVIII, os senhores de engenho de Olinda tiveram graves prejuízos decorrentes das guerras contra os holandeses. Naquele período, os comerciantes portugueses, chamados mascates, estavam enriquecendo, pois entre suas atividades emprestavam dinheiros a juros. Por sua vez, os senhores de engenho de Olinda se viam obrigados a obter esse empréstimo com os mascates para investir na produção de açúcar. Ou seja, um precisava do dinheiro, o outro tinha o material, então era um tendo que ajudar o outro, mas sempre com a questão do dinheiro pesando mais. Em 1709, o governo português decretou que Recife passaria a ser uma vila independente de Olinda.
Para os senhores de Olinda, a ação do rei estaria favorecendo os mascates portugueses. Por isso, temiam que Recife se tornasse o centro de decisões políticas e financeiras da capitania, deixando-se Olinda. Isso era importante porque Olinda era o centro político. Essa mudança estava mudando esse centro político. E as pessoas que mandavam na região se sentiram prejudicadas, em vez do seu poder sendo podado. Em 1710 começou a guerra com a invasão de Recife pelos holandeses. Em 1711 foi a vez dos mascates de Recife atacarem Olinda. O governo português interviu e pôs fim ao combate, prendendo líderes do movimento. Houve perdão de parte das dívidas dos senhores de engenho. Em 1712, Recife se tornou a sede administrativa de Pernambuco. A revolta de Filipe dos Santos. No ano de 1720, em Vila Rica, atual Ouro Preto, mineradores liderados pelo tropeiro Filipe dos Santos e pelo minerador Pascal da Silva Guimarães organizaram uma revolta contra o governo de Portugal. Os revoltosos, cerca de 2.000 pessoas, dominaram Vila Rica por alguns dias. Eles exigiam a diminuição do valor dos impostos, do preço dos alimentos e fim da escada de fundição. Como o movimento era grande, foi violentamente reprimido pelas autoridades e Filipe dos Santos foi condenado à morte. Ainda em 1720, o governo português manteve as casas de fundição e desmembrou a região das Minas em 2 capitanias, a de São Paulo e a de Minas Gerais. O objetivo era aumentar seu controle sobre a região e produção de ouro. Por quê? Uma região muito grande, imagina, São Paulo e Minas Gerais juntos. É uma região muito grande. Se a região é menor, é mais fácil do governador da província conseguir controlar o local. Expansão do território brasileiro. A descoberta de ouro e diamantes causou profundas mudanças na colônia. Vilas e cidades foram fundadas com o deslocamento de pessoas para regiões de mineração. A gente já falou disso no início da aula. Entre as cidades fundadas no século XVIII estavam as cidades atuais Ouro Preto, Diamantina e Tiradentes, em Minas Gerais, e Pirienópolis, Corumbá e Jaraguá, em Goiás. Como os caminhos trilhados pelos tropeiros e moceiros eram longos, era preciso descansar e se alimentar em determinados pontos da viagem. Graças às paradas das tropas, surgiam povoamentos no local, onde se formaram cidades como Anápolis, em Goiás, ou Lapa, no Paraná. Preste atenção nessas cidades, porque eu vou fazer uma questão na prova envolvendo o nome das cidades. Então preste atenção. Tratados de delimitação de fronteiras. No século XVIII, Portugal e Espanha assinaram alguns tratados com o objetivo de delimitar suas fronteiras das suas colônias na América. Era para não dar mais confusão, porque o Tratado de Tordesilhas não funcionava mais. Era preciso fazer um novo tratado. O princípio do uti potestades orientou a elaboração do Tratado de Madrid, que foi assinado em 1750, definindo que o direito a um território pertence à nação que efetivamente ocupa. Esse princípio é usado até hoje em muitas situações. Quem ocupa uma região tem o direito a dominá-la, a tê-la sob seu comando. Com esse tratado, a área de colônia portuguesa aumentou bastante em relação à área definida no Tratado de Tordesilhas. Após ser invalidado por um curto período, o Tratado de Madrid teve seus princípios retomados em 1777, porque teve uma confusãozinha ali no meio do caminho, com o Tratado de Santo Ildefonso. Com esse último contrato, a Espanha ficava com a colônia de Sacramento e os 7 povos das Missões, localizados na região do Prata, ao sul do Brasil. Em 1801, com o Tratado de Badajoz, a região dos 7 povos das Missões foi definitivamente incorporada aos domínios portugueses. E assim, com o Tratado de Santo Ildefonso, o Brasil ficou desse tamanho. Antes era só a costa, ia só até aqui, e pegou todo o resto depois. Colônia muda sua capital. Em 1763, a capital da colônia foi transferida de Salvador para o Rio de Janeiro. O objetivo dos portugueses com a mudança da capital era controlar melhor a produção, o transporte e a cobrança de impostos sobre o ouro brasileiro. Porque também Rio de Janeiro ficava muito mais perto das Minas Gerais, é uma questão óbvia. É muito mais fácil descer para o Rio de Janeiro do que subir para Salvador. Outro
motivo foi estratégico, pois o governo situado no Rio de Janeiro possibilitaria maior acesso ao sul do continente, onde havia disputa de interesses territoriais e econômicos entre Portugal e Espanha, pela região do Prata. É a região do Rio da Prata. Essa região aqui embaixo, que ali é o principal local de saída dos produtos que estão dentro do continente para o Atlântico. Aquela região era muito importante economicamente, por isso que Portugal e Espanha brigaram bastante sobre aquela região. Economia na colônia no século XVIII. Mesmo no auge da mineração, essa não era a única atividade econômica desenvolvida no Brasil. Vamos ver o mapa. Aqui temos várias atividades econômicas sendo mostradas no mapa, e onde tem mancha, onde tem essas atividades. Em amarelo, as áreas não conhecidas pelos colonizadores. Em verde, extração de pau-brasil. Em rosa, cana-de-açúcar. Azul, mineração. Laranja, pecuária. Verde escuro, drogas do sertão. E em roxo é o domínio espanhol. Vocês verem a diversidade. E o que são essas drogas do sertão? São plantas conhecidas, que eram usadas para diversas coisas. Podia ser tempero, pode ser para fazer remédio, por aí vai. Uma das drogas do sertão é o urucum, por exemplo. E é isso, turma. A aula de recuperação vai até aqui. Provavelmente já passou do tempo da aula, mas não se preocupem. O trabalho é bem simples. Vocês vão escrever um texto dizendo sobre o que vocês entenderam que foi a mineração no Brasil, por que ela se iniciou, qual era o objetivo de Portugal com a mineração, e vocês vão pesquisar o nome de uma cidade que foi fundada por causa da mineração no Brasil. Vocês vão pesquisar o nome dessa cidade, vocês vão botar a data que ela foi construída, se tiver o fundador da cidade, e vocês podem botar tipo algumas coisas sobre a cidade. Nessa cidade aconteceu algo importante na história do Brasil, essas coisas. E esse trabalho vale 5 pontos. 5 pontos vocês podem entregar de hoje, se vocês quiserem fazer hoje, até o dia da prova, que é a próxima semana. Tudo bem, turma? Eu vou botar escrito lá para vocês não se preocuparem. É isso. Ficamos por aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer mesmo, podem falar comigo no privado. Agora é o momento de vocês falarem, porque agora é prova de recuperação. Não tem mais nada depois disso. Se vocês quiserem falar comigo qualquer dúvida que vocês tiverem, falem de hoje até a prova de recuperação. Tudo bem, turma? É isso. Ficamos por aqui. Bom estudo e se preparem mesmo para a prova. Não vai ser uma prova difícil, mas, por favor, se preparem.